paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo e ouvintes da palavra de Deus, bem-vindo à casa. Jesus abençoe todos vocês com muita paz e prosperidade, saúde para as suas famílias. Quero fazer uns agradecimentos a todos vocês que têm se inscrito no canal, que acompanham o canal. Deus abençoe com muitas vitórias nesse dia de hoje. Quero agradecer ao irmão Amarildo do Ceará. Deus abençoe você e sua família, pastor Amarildo. Deus abençoe você, o Eudim do Ceará. Continue nos acompanhando, Eudim. Deus é na sua vida. Missionária Nathalie do canal Santidade ao Senhor, que tem postado nossos vídeos. Deus abençoe você, irmã Solange, também da Vila Bela, aqui de São Paulo. Irmão Gilson, que me deu uma Bíblia de presente. Deus abençoe, irmão Gilson. Deus é contigo. Continue nos acompanhando no canal. Tenho orado por todos os irmãos, sim, pela madrugada, no nosso humilde jejum. Temos apresentado as causas dos irmãos. Eu não preciso dizer isso, mas eu quero dizer. Hoje, meus irmãos, nós queremos falar dos dons de Deus, das dádivas do céu, porque muitos estão com falta de entendimento sobre os dons espirituais. Glória a Deus. Não era para nem Deus ter dado dons à igreja, mas o Senhor, pelo derramamento do Espírito Santo, nos concedeu os dons porque sabia que o homem é mau desde a sua meninice, que nós iríamos buscar em outros lugares que não eram para buscar. Muitos ainda consultam os astros, vão para o caminho tortuoso dos adivinhadores, das bolas de cristais. E o Senhor resolveu conceder dons sim para a igreja. Para a igreja somente sentir a necessidade de buscar a Deus, de ter a Deus e não colocar nada além de Deus em suas vidas. Eu quero ler com os irmãos aqui, glória a Deus, em 1 Coríntios 12, verso 4, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quando Deus diz diversidade, é porque ele passa dos 9 dons. Muitos irmãos acreditam que só tem 9 dons. Aqui não fala de 9 dons, fala de vários dons, diversidades. São dádivas do Altíssimo para a igreja, porque Deus conhece os intentos dos corações humanos. Ele sabe que se ele não desse no tempo da graça, muitos recorreriam aos recursos dos algoreiros, dos feiticeiros, dos adivinhadores. Mas o Senhor nos deu essas dádivas, glória a Deus, para que nós nos inteirássemos da sua vontade. E ele dá com utilidade, ele não deu dom a ninguém de balde, aleatoriamente. Como está escrito aqui no verso 7, 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós não podemos, como disse Ezequiel no capítulo 15 de seu livro, ser o pau inútil da videira. Deus tem muitas formas de usar o seu servo, porque a sua graça é multiforme. Glória a Deus. Tem muitas formas, mas o dom crucial que sobrepuja todos os dons é o dom do amor. E em segundo lugar, a fé. Porque se nós não tiver o dom da fé, glória a Deus, nós não podemos, irmão, exercer os outros dons. O dom precisa de fé, reverência, coragem. Precisa da virtude da coragem, de ser corajoso. E também, glória a Deus, da fé junto dessa coragem, da destreza. Porque Deus vai dar um dom a mim e a você. Eu tenho que ter fé e coragem, ser corajoso para usar esse dom. Glória a Deus. E Deus dá dom à igreja em diversidade, para a igreja trabalhar em equipe, em conjunto. Como tem um provérbio que diz que os gafanhotos, eles não têm
um rei. Contudo, ele se organiza em bando para atacar a seara, tá entendendo? A igreja tem que se organizar para atacar as searas de Satanás, que leva o dom de Deus para o lado do mal. Muitos, por causa do dinheiro, estão aí comercializando os dons do Senhor. É tanto, irmãos, que Deus não deu mais o que deu a Pedro, que diz a palavra do Senhor que até a sombra de Pedro curava. Se Deus deixasse isso nos tempos de hoje, glória a Deus, com certeza ia ser comercializado. Como nós vemos tanta desgraça dentro dessas igrejas dos falsos profetas, dos que diz que tem dom de Deus e leva para o lado da confusão, o lado do mal. A igreja tem que se manter unida e defender esta causa. Cadê os pastores? Cadê a sociedade dos pastores sérios? Cadê a congregação dos pastores sérios do Brasil, que não vem na mídia, não vem nessa plataforma, nessas redes sociais defender a causa de Cristo? E quando nós aparecemos em defesa da causa do Evangelho, me chamam até de bruxa, por defender a verdade que liberta. Onde estão os pastores para defender os dons de Deus e essa doutrina? Sumiram todos? Ou também estão trabalhando na causa do dinheiro, levando o dom de Deus para a comercialização? Glória a Deus. A palavra diz que a igreja bebeu de um mesmo espírito, mas o que é que em 1 Coríntios 12, 13 que diz: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um espírito, que é o Espírito Santo. Porque também o corpo não é um só membro, todos unidos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Tem essa diversidade, Deus usa cada um como quer, mas muitos estão levando para o lado infame do mal, da comercialização. Querem usar o dom de Deus para ganhar dinheiro. O Senhor diz: de graça receber e de graça dai. Como eu já disse aos irmãos, eu vi tudo isso no inferno. Glória a Deus. E a palavra também fala, meus irmãos, glória a Deus, que nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo, com certeza, glória a Deus, e Cristo é o cabeça. Nós devemos também, como diz o livro de 1 Coríntios, que tem uma mensagem que fala que nós temos a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo também para exercer o dom dele. Temos que pensar como ele, agir como ele. Deixar o velho homem cair por terra, tirar o eu. Não andar no nosso próprio achismo. Não usar Deus, mas deixar Deus nos usar como os vasos de honra na mão do oleiro. O nosso corpo, irmão, ele trabalha em harmonia, sem divisão. O fígado trabalha em concordância com o coração. O coração trabalha em concordância com o cérebro. O cérebro governa todo o corpo. Os rins não podem trabalhar sem o intestino, sem, glória a Deus, os outros órgãos, como o fígado, né, que filtra o nosso sangue, que filtra os alimentos. O rim também é um filtro. Glória a Deus. A igreja também tem os vasos, que são os filtros que vão filtrando. O João Batista era um filtro de Deus que filtrava todo o mal do povo. Dizia: arrependei-vos, raça de víbora, né? Ele estava ali filtrando o pecado, só passando a virtude da palavra libertadora. Glória a Deus, aleluia. E você veja que o pâncreas, a vesícula biliar, o estômago, o intestino delgado, os outros órgãos,
tudo trabalha em equipe, em conjunto, em plena harmonia. Porque se um ficar enfermo, todos os outros ficam também. Glória a Deus. Se preparam para defender aquele que ficou enfermo. E a igreja deve fazer o mesmo. Se põe em defesa do que quer a verdade, do que quer usar o dom com a verdade. A igreja deve defender esse órgão. Glória a Deus. Esse vaso cheio de virtude, que quer a verdade, que está pregando a verdade. A igreja não pode estar dividida nisso, porque isso é confusão. Glória a Deus. Ora, se o fígado enfermar, todos os outros órgãos tendem a mandar mensagem a ele para ele ficar são. Glória a Deus. É assim na linguagem da medicina. E na linguagem da igreja, todos os outros membros, quando vê um membro enfermo, ou vê um membro sendo usado para trazer a glória de Deus para a igreja e edificação para o povo que lhe ouve, esse membro tem que ser guardado e defendido. Mas hoje a inveja parece assumir esse lugar. Nós temos que orar para Deus tirar o câncer da inveja dentro da igreja. Por quê, amados? A igreja é um organismo vivo e todo organismo vivo, sim, tem divergência de opiniões. Todas as repartições públicas são um organismo vivo e nelas tem sempre o joio e o trigo. Claro que na igreja de Deus tem o joio e o trigo, mas nós devemos sempre lutar para reparar os danos dos que foram prejudicados dentro da igreja, que tem os dons de Deus e são escorraçados, são expulsos, porque o pastor não quer a verdade, o pastor recebeu as regras do diabo na sua mente, e só ele é usado, ninguém mais pode ser usado, só ele é usado, só aquela irmã que tem dinheiro é usado, só aquela que tem aparência é usado, só canta com playback, se não tiver playback, não tiver boa voz, não canta. Ora, aqui é um exército formado, os vasos do Senhor, e o Senhor está dizendo, mas agora, Deus, no 1 Coríntios 12, 18, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Esses membros também representam o exército de Cristo. E nesse exército, Deus precisa do barrigudo, do negro, do louro, do branco, do narigudo, do feio, do bonito, porque não tem divergência nisso com Deus. Hoje em dia já entrou o mundanismo da aparência. De olhar para a aparência, de olhar para quem tem muito dinheiro, não pode exercer porque é muito feio, é muito humilde, é muito pobre. Todas essas calamidades nós temos visto dentro da igreja. Por isso você que já pediu dom, tem dom, já recebeu dom, zele e seja um defensor, um vaso zeloso por esse avivamento. Não deixe esse avivamento se apagar, amados irmãos, na casa do Senhor Jesus. Peça, busque os melhores dons, busque com zelo, conforme Romanos, no capítulo 12 a seguir, Deus ordena que nós busque os melhores dons com zelo. O dom de Deus tem que ser recebido como uma criança, porque é claro que ele vai vir entre dores. Quando se pede dom, aquisição de dom, Deus vai provar, Deus vai amassar. Você deve estar inteirado nisso, nada vem de graça. Ele vai amassar para tirar o eu, para tirar a soberba, para nós aprendermos a ser humilde. O dom de Deus tem que ser recebido como uma criança. Com humildade, você vai zelar daquela criança pro resto da vida. O pai e a mãe que recebem aquela criança vai zelar daquela criança pro resto da vida. Assim o dom de Deus é concedido como uma criança. E também vai ter o crescimento. Glória a Deus. O dom de Deus, ele não pode ser usado com meninice. Tem que esperar Deus lhe dar o crescimento, amadurecimento. Como está no capítulo 3 aqui, quando eu era menino,
É 1 Coríntios 13, a seguir diz que quando eu era menino, vamos voltar o versículo. Eu discorria do verso 11, ora, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tem gente que usa o dom de Deus com meninice, de qualquer maneira, sem dar valor, glória a Deus. Aí se atropela, fica confuso, não espera o Senhor aperfeiçoar da maturidade, quer atropelar, se atropelar o pastor da igreja, quer fazer coisas sem orientação. Tem que ouvir o que os mestres da igreja têm a lhe dizer, os conselhos de Deus, pelos mestres que estão mais maduros, para lhe orientar a usar o dom de Deus, porque eles já passaram por isso, eles têm uma experiência. Estou falando de crentes sérios, de pastores sérios, não estou falando aqui de condutores de cego que usam o dom de Deus para ganhar dinheiro, para comercializar. Não, eu estou falando de pessoas que lutam pela causa genuína do evangelho genuíno, a causa genuína de Cristo. Peça orientação, não se envergonhe disso. Porque Deus dá o dom como uma criança. Mas a criança precisa crescer para se tornar adulto. O dom precisa de crescimento. Você precisa se tornar um maduro na fé. Para usar o dom de Deus com segurança. Para que o diabo não trabalhe com a dúvida. O diabo se alimenta da dor, da dúvida e do medo. Essas três coisas não podem estar na sua vida impedindo o trabalhar de Deus, e por isso que tem muitos que enterram os talentos. Porque o dom é os talentos. Deus nos dá o dom da fé em primeiro lugar. É aquele talento, o talento número 1. O dom da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como está escrito no livro de Hebreus 11. Precisa ter a fé primeiro e granjear os outros talentos com o dom da fé. Nós temos que granjear o dom da palavra, o dom da ciência da palavra, o dom da operação de milagre, de maravilha. Glória a Deus, nós temos que granjear o dom de discernir os espíritos de língua, de interpretações, para que o diabo não ganhe terreno na nossa vida. Dê terra para Deus trabalhar na sua vida. Não deixe o diabo ganhar terreno. Use, se levante, creia, tenha fé, tenha coragem. Mas saiba que haverá, glória a Deus, perseguição. Todo aquele que recebe talentos de Deus, dons de Deus, vai ter perseguição. Glória a Deus. Na sua vida, como Paulo e outros que receberam os talentos, receberam o dom, receberam virtude. Glória a Deus. E foram perseguidos, foram massacrados, foram mortos. Glória a Deus. O Senhor diz no livro de Hebreus que ainda nós não combatemos até o sangue. E os dons nós temos que usar para trazer a glória de Cristo para a igreja. Glória a Deus. E o resto Deus fará, irmãos. É a glória de Cristo e promover a edificação de quem nos ouve. Glória a Deus nas alturas, tudo para a glória de Deus, mas vocês não estão fazendo, usando os dons de Deus erroneamente para a sua própria glória. E eu vou lhes dizer o principado do mal que entra dentro das igrejas para fazer isso. Atos dos Apóstolos 16. Vamos ler juntos? Pegue sua Bíblia. Diz assim: e aconteceu que indo nós, a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguida a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo. Viu como o diabo conhece? E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome
Glória a Deus, aleluia, de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Sila e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Glória a Deus. Esta pessoa que usava essa jovem demoniada para ganhar dinheiro, glória a Deus, estava vendendo um dom de Satanás. Né? E os pastores, hoje em dia, acatam essa mesma regra de Satanás. Fazendo coisas ilícitas dentro da obra do Senhor, dizendo que é dom de Deus, dizendo que é virtude de Deus, não é? O Senhor um dia me revelou que esse principado do diabo aqui, ele entra dentro das igrejas para colocar heresia na mente dos pastores, dos seus membros, para levar o dom de Deus para o lado do mal. Então, o Espírito de Deus se retira. Esse é o espírito do engano dentro da igreja, que engana pastores para ganhar dinheiro com o dom do Senhor Jesus. Nosso Deus não conhece derrota. É Ele que sustenta a sua causa e a sua obra. Nós não precisamos nunca nos submeter aos demônios para trazer dinheiro para a igreja, porque nós vemos que José do Egito foi levantado, sentou-se na cadeira de governador através do dom de discernir sonhos. E foi Deus que fez o resto. Não precisou ele se sentar na cadeira e mandar ninguém beijar os pés dele, tocar nos pés dele, como nós vemos essas mulheres aí, de certas pessoas que dizem ser de Deus, não são. Só não estão mais endemoniados por falta de espaço. Tem que dar um cheiro no pezinho dela, colocar o dinheiro do lado, se senta igual a rainha. Cadê os pastores das associações em defesa do Evangelho? Cadê os defensores da fé para denunciar essas farsas de Satanás, desse principado aqui, de Atos dos Apóstolos 16:16? Ah, mas não pode fazer isso, porque se eles perderem o lucro, eles vão sair atrás deles, vão os ameaçar, vão os amaldiçoar. Está amaldiçoado? Podem me amaldiçoar, que eu não estou nem aí. Terra seca, cambada de medíocre, endemoniadas que fazem isso. Pode me amaldiçoar à vontade, pode botar a macumba na minha porta, que isso não me incomoda nem um pouquinho. Eu estou aqui em defesa do mestre querido, e a sua voz é o meu comando nessa terra. Sabe para onde tu vai, ó rainha dos infernos, que se assenta com os pés para o povo beijar e tocar? Por R$2, por 3, por 20, para as trevas exteriores, por buraco de fogo. Satã te dará um lugar de destaque lá no inferno. Já tem um lugar bem preparado se tu não se arrepender e se voltar verdadeiramente para Cristo. Glória a Deus. Fica lá igual as rainhas sentadas, com os pés sendo beijados e tocados, quando no livro do Apocalipse 19, glória a Deus, 10, que nós vamos ler aqui, diz assim, amados irmãos, Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me, isso João falando na ilha de Patmos, a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 22, 8 também fala, e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Como é que eu vou me assentar igual a rainha para o povo me adorar? Tocando nos meus pés.
por uns míseros centavos, abrindo a porta do inferno para eles e para mim. Porque quando eles fazem isso, eles abrem as portinholas do inferno. Eles abrem a porta do inferno. Saia dessas igrejas, você que me ouve. Não podemos adorar o homem, nem tampouco aos anjos. Como está escrito, João foi para adorar o anjo, para se prostrar, e ele não aceitou a adoração. Quanto mais um ser humano sendo adorado, quando nós vemos hoje. Isso é o principado do engano. De Atos dos Apóstolos 16, aquela jovem adivinhava, trazia lucro para a igreja. Eles ficam desesperados quando perdem o lucro, né? Inventa 1001 dom, dizendo que é dom de Deus. Pode me tocar, pode beijar meu pé, pode beijar meu cangote. R$1.000 por um cheiro no cangote do pastor. Pastouro do inferno. Porque de Deus é que não é. Fuja dessas igrejas. Não pode nem ser colocada no rol de igreja de Deus. Tem que ser tirado do rol. Isso é satanismo. Isso é charlatanismo. Isso é ludíbrio. Abra seus olhos. Compartilhe esse vídeo. Diga, seja o ministro de Deus na terra. Defenda a sã doutrina. Zele dos dons de Deus. Esse rol de dom que está aqui escrito. Glória a Deus. Você é um membro do corpo de Cristo, irmão, irmã. Tem que ser um lutador, tem que lutar. Não se acovarde. Glória a Deus. Eles nunca verão a luz, dando lugar às trevas desse jeito. Meus amados irmãos, alerte o povo desses ludíbrios. Não tenha medo. Seja valente, destemido, destemida. Deixa Deus te usar. Pague o preço na madrugada, pague o preço nos montes, pague o preço no jejum e deixa Deus te usar. Eles ficam usando a Bíblia, o nome de Deus nessas igrejas, dizendo que está acontecendo isso. São coisas, magias de Satanás que Deus mostrou. São magias do diabo. Glória a Deus. Tem milagres que o Senhor me mostra que é magia pura. Não é Deus que está ali fazendo os milagres. São magias de Satanás. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Eu quero ler também em Ezequiel 37, irmãos. Como Deus usou dois dons em conjunto. Não só tem um dom, irmãos. Tem vários. E nós precisamos de todos. Quem tem o dom da visão precisa do dom de discernir o espírito. Quem tem o dom de curar precisa ter o dom de visão para onde está, ver onde está instalada a doença. Quem tem o dom da palavra precisa de ter a palavra, vamos dizer assim, em várias formas para pregar. Vamos colocar assim numa linguagem bem sã, bem nítida. Quem tem o dom da palavra só fala que exorte, doutrine, redargue, que aconselhamento, profetize, né? Tem a ciência dela. Então, e repreenda, exorte e repreenda, né? E eu quero falar que Ezequiel aqui, no capítulo 37, ele diz assim, aqui, irmãos, é arrebatamento, que é também um dom. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, esses que estavam sequíssimos. No verso 4, então me disse, profetiza sobre esses ossos, diz, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Aqui nós vemos o dom de visão, do arrebatamento e da profecia, trabalhando junto na vida de Ezequiel. Então, você pode ter vários dons, só é pagar o preço. Glória a Deus. Só é buscar, que o Senhor pode lhe encher dos dons do Espírito para trabalhar em conjunto com o que você já tem. É aquela velha história
de granjear, né, meus irmãos, os talentos. Glória a Deus. Não olhe para opiniões divergentes. Todo organismo vivo, irmão, vai ter. Vai ter um que vai lhe apontar o dedo, vai lhe contradizer, vai querer se sobrepor a você, vai querer trilhar nas suas costas, vai querer fazer você de idiota, vai querer, querer parecer mais usado do que você. Não há emulação no Espírito Santo, nunca houve nem haverá. Glória a Deus. Não pode haver competição dentro da igreja, quem é o mais usado, quem não é, quem tem mais de Deus, quem não tem. Toda obra, por mais pequena que seja, quando ela é feita com amor, ela é recebida em glória. O Senhor diz que há galardão para um copo de água que seja dado a um dos seus pequeninos. Quanto mais para alguém que tem apenas um dom. Glória a Deus. Mas coloque ele em prática. Trabalhe com o que Deus te deu, não olhe o que é dos outros. Não inveje o que é dos outros. Trabalhe com o que Deus te deu. Faça a obra com o que você já tem. Se há salmo, se é salmo, se você gosta de salmodiar, se você gosta de cantar, se você gosta de entregar recado, faça. É Deus que lhe deu, não tema o que o homem possa dizer a você. Porque é Cristo que nos justifica e Cristo se responsabiliza pelo dom que há em nós. Como Daniel, né, irmãos? Daniel, glória a Deus, ele foi derrubado, entre aspas, né? Porque na verdade não foi, o Senhor estava com ele. Ele foi para a cova dos leões por causa da inveja. Ele tinha um dom excelente de sabedoria. Ele tinha um espírito excelente de sabedoria. Deus deu a ele. E os sátrapas, os persas, os babilônicos e outros que lá habitavam nessa época, tinha muita inveja de Daniel. Também era um homem de oração. Daniel orava de manhã, tarde e noite com janelas abertas para Jerusalém. E ele estava às margens do rio Ulai, quando teve uma visão e alguém disse: Gabriel, ouvi-se uma voz que dizia: Gabriel, dai a entender a visão. Por isso que eu falei anteriormente, irmão, que nós temos que ter um amadurecimento do dom. Daniel tinha muitas visões, mas ele não tinha um amadurecimento, ele não tinha discernimento. E Gabriel, que é o mensageiro do Senhor, que tem um exército de anjos da mesma classe dele, veio dar-lhe as interpretações das visões. Você deve orar, você que tem um dom de visão, deve orar. É um dom muito edificante. Porque mesmo em dor, mesmo em lutas ferozes, no caminho, a gente está vendo as coisas de Deus, então isso alimenta a nossa fé. O dom de visão é muito edificante. Mesmo que você chore, que você passe horas amargas, o Senhor sempre dá algo diante dos seus olhos para você enxergar, e isso alimenta a sua fé e alavanca você, levanta você. Glória a Deus. Eles passaram, sim, Jeremias, Ezequiel, Daniel, passaram por muitas provas, mas sempre estavam tendo visão, e isso nos edifica, isso nos leva, né, a outro patamar, a outro degrau. O da cura também, você ora para a pessoa, vê ela curada, dá testemunho, você se edifica, é gratificante ser um possuidor dessas dádivas. Mas não se esqueça que possuir dom de Deus requer humildade. Não podemos trazer a glória para nós. É sempre para Cristo, irmãos. Glória a Deus. Deus vai lhe dar a compreensão, vai lhe orientar. Seja um vaso de honra. Deus vai também lhe dar o dom de discernir se é carne, se é o Espírito Santo que está usando as pessoas, está falando de si mesmo. Isso é maravilhoso, o dom de discernir os espíritos. Busque, peça a Deus. Só que esse dom de discernir os espíritos, nós vamos ver demônio, viu? Deus, quando começa a entregar esse dom para alguém,
A primeira coisa que essa pessoa vai ver é demônios na sua frente. Vai ver muitos demônios, muitas obras de macumbaria, para discernir que espírito é aquele que está lutando contra ele. Glória a Deus. Infelizmente, para mim, foi as duras penas ver essas coisas nos infernos. Deus me deu o discernir os espíritos imundos que trabalham para destruir a igreja e as pessoas. E para destruir ministérios com Deus. Ministérios de dom, de operações de milagre. Uma das primeiras coisas que Deus me revelou, que derrubou muitos líderes espirituais cheios de dom, foi a pombagira. A pombagira, ela é responsável por queda de pastores na área da sensualidade. Ela luta com os pastores que possuem a palavra aguçada, que possuem a palavra doutrinária na sua voz. Glória a Deus. Ela luta para derrubar de dia e de noite. Então vigie, porque também tem os principados oriundos do inferno que vêm para impedir o dom de ser exercido na terra quando você recebe. Lembre-se, amados irmãos, que os dons é emprestado, não são nossos. E eles vão desaparecer. E o dom principal é o do amor. Vamos ler? Aqui em Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e os anjos não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Esse amor é a Deus em primeiro lugar. Jesus me disse. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Não é aquele amor da caridade. Os macumbeiros também falam. A caridade dos feiticeiros abre orfanato. Os feiticeiros abrem casa de recuperação. Mas olha o que a Bíblia diz. No verso 3 aqui do capítulo 3 de 1 Coríntios. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É amor a Deus, amor a Cristo e a sua obra, submissão à palavra. É desse amor que o Senhor está falando. Amar o próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Agora, todo mundo que morre hoje em dia virou santo porque fez uma caridadezinha? Não, irmãos. Leia a palavra e tire todo o engano da sua vida, irmão. Glória a Deus. Não podemos ser como metal que soa, que tine. Nós temos que ser realmente. Não só fazer barulho. A maioria hoje dos ministros de Deus só faz barulho. Glória a Deus. Mas não vive a verdade, vive por aí fazendo barulho. Isso não é adoração. Vive fazendo tantas coisas errôneas dentro da igreja e dizendo que é dom de Deus, é show para Jesus, é luz que pisca. Isso não é adoração, isso é uma fé morta. Adorar a Deus é você um dia jejuar pelo mundo inteiro, pelas almas, pelas crianças que sofrem. Isso é adoração. É você se preocupar em orar pela humanidade, pelo país que está em calamidade, pelos sofredores. Isso é adorar a Deus. Não é fazer barulho dentro da igreja, acender luz, fazer dança, teatro. Isso não é adoração. Adorar a Deus é pregar a verdade em cima da sua verdade, falando de Deus, na presença de Deus, em espírito e em verdade. Vamos ter cuidado com esses tipos de adoração. Oh, eterno, oh, glória. Quantas pessoas estão enganadas com adoração? Levantar os braços, dançar, fazer coreografia, teatro. Isso não é adoração, não. Adoração é amar o próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Mas em espírito e em verdade. Não com fingimento, com falsidade. Ou imitar os outros, imitar a voz dos outros, quer cantar
cantar igual aquela cantora e diz que tem o dom de louvar. Não, Deus não recebe esse louvor. Cante para Deus com a voz que Deus lhe deu. Não queira ser aquela pessoa. Cada um tem de Deus o que merece. Glória a Deus. Espero, amados irmãos, que esse vídeo lhe ajude a buscar os dons de Deus. Espero que você receba muitos dons, os mais excelentes dons do Espírito Santo. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.